Sejam bem-vindos à segunda rodada do nosso colóquio de Psicologia Política. Eu gostaria de convidar a todos, no caso, gostaria de convidar os professores Denis de Oliveira a vir se compor à mesa. Palmas, gente. Eu sei que todo mundo estava um pouco pesado por conta do almoço, mas vamos lá. Daqui a pouco tem um café ali. E ao final também vai ter pão de queijo. Então, é um incentivo para que todos permaneçam aqui. Até o final. Também gostaria de convidar a professora Rosane da Silva. Palmas para ela. E também o professor Guido Lemos. Bom, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse um pouco antes de começar a fala, necessariamente. A ordem pode ficar a critério de vocês. Quem começa, quem não começa, enfim. Eu daria a sugestão da professora Rosane começar, mas essa é apenas uma sugestão. Aí vocês fiquem à vontade para deliberar sobre isso. E aí um pouco da instituição de onde vem, o que fazem, o que estudam e basicamente isso. Meia hora para cada um, tudo bem? Depois nós vamos abrir uma rodada de perguntas para o público que tem alguma dúvida, alguma questão ou provocação. E, novamente, todos bem-vindos. E sintam-se à vontade para poder começar. Foi, né? Boa tarde. Eu acabo de falar com o professor Guido e eu acho que ele começa, porque a minha fala vai ser mais pontual. E aí ele começaria, tá bom? Eu achei que fosse a apresentação depois no momento da fala. Então tá. Eu sou a professora Rosane Borges, jornalista, pós-doutora, que acabei agora o relatório do pós-doutorado em Ciências da Comunicação. Eu pesquiso muito no campo das mídias, da comunicação e das visualidades, e com recorte na questão, né, de gênero e raça e imaginário. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, queria agradecer o convite. Para mim é um prazer participar aqui dessa discussão, desse debate. Um prazer maior ainda, porque é completamente fora da minha área de atuação. Eu sou cientista da computação, então aprendo muito mais do que vou acrescentar para vocês, eu espero. Bom, eu sou faço parte, né, fui um dos fundadores e faço parte de um laboratório na Universidade Federal da Paraíba, o LAVID, Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital, e alguns dos principais resultados. É um laboratório cuja missão é o desenvolvimento de tecnologias sociais. Então, o primeiro grande projeto que a gente conseguiu botar na rua foi o desenvolvimento de servidores de vídeo, custavam muito caros. A gente conseguiu fazer num baixo custo para a RNP, que atende ali as universidades no Brasil. Depois, trabalhamos no projeto do Ginga, que é o Mido, o software que está instalado nas televisões. E o Ginga é talvez o primeiro padrão brasileiro que virou padrão internacional, ITU. Então, é um padrão de jure, como se chama. Na prática, ele está instalado, né, em mais de quase 100 milhões de aparelhos de TV. Então, é um software que tem uma quantidade muito alta de cópias. Muito difícil de mudar a maneira como a televisão funciona, e a ideia do Ginga é que ela se torne mais interativa, e esse processo está vivo. A gente está discutindo, nesse momento, uma nova versão desse software para instalar nas televisões. Então, é um resultado bastante... é bacana para a gente ver milhões. Se eu fosse cantor e fossem milhões de cópias, eu estava rico aqui, milionário. Infelizmente, talvez pelo complexo de vira-lata, a gente não recebe royalty nenhum. A gente abriu mão dos royalties na negociação, né, da padronização disso. Então, as empresas multinacionais colocaram como requisito, o governo brasileiro
né, bancou uma tecnologia nacional, mas abriu mão de royalties. Então, o meu laboratório, o Telemídia, que é na PUC do Rio, a gente era para estar nadando em dinheiro aí, competindo com o Fraunhofer, com Media Lab, etc., mas, infelizmente, estamos aí mendigando aí projetos para sobreviver. Bom, também fizemos uma contribuição que eu acho importante em acessibilidade. A gente começou a trabalhar 10 anos atrás com tradução de português para a língua de sinais brasileira, para Libras, e aí o VLibras, que é um software, foi desenvolvido na FEB, está no Brasil, GovBR, Senado, GovBR, Câmara. A gente está licenciando tecnologia para a Dolby System, que é a empresa tem 70% do mercado mundial. Conseguimos licenciar um software para os americanos, ou seja, inverter o fluxo normal aí da história. E a boa notícia é que 100% dos cinemas no Brasil, 100% dos filmes brasileiros, no ano que vem, vão ser acessíveis para cegos e surdos. Então, a gente deu aí uma pequena contribuição na solução desse problema. Assim, imagino que o convite foi devido a um experimento que eu vou depois mostrar aqui para vocês, que foi uma base para uma matéria do Fantástico sobre fake news. Então, a gente fez uma coisa assim, mão na massa, né? Como fazer uma fake news e divulgar. E aí isso é uma experiência interessante, a gente aprendeu algumas coisas com isso. E tem uma discussão de como funcionam as redes sociais e como intervir no funcionamento das redes sociais, que é bastante relevante para o momento que a gente está no Brasil de preparação para uma eleição. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, quero agradecer o convite. É do Núcleo de Pesquisa de Psicologia Política e Movimentos Sociais aqui da PUC São Paulo. Né? Tem muitos amigos meus aqui e amigas minhas. Né? O professor Salvador Sandoval, grande amigo. A gente tem feito muita coisa junto aí. Então, já sou meio carne de pescoço aqui nas atividades aqui. Né? Vamos agradecer estar aqui presente novamente, né, mais uma atividade. Parabenizar também pela escolha do tema. Né, acho que os meios de comunicação de massa, esse tema mídia, é um tema que é essencial para nós compreendermos os dilemas da sociedade contemporânea. Eu sou professor, meu nome é Denis, né, sou Denis de Oliveira. Eu sou professor da Universidade de São Paulo, no curso de comunicação, sou jornalista. Atualmente estou na chefia do departamento de jornalismo e editoração lá da Escola de Comunicações e Artes da USP e atuo no programa de pós-graduação e integração da América Latina, no PROLAN, e o programa de mudança social e participação política, o PROMUSP da USP Leste, né, da IACHE. E a gente tem desenvolvido atualmente, né, na Universidade de São Paulo, eu estou coordenando um projeto que está em fase de encerramento, financiado pela FAPESP, que tem um título de Movimentos Sociais, Cultura, Comunicação e Território em Cidades Latino-Americanas. Né? A gente está analisando esses temas, né, em São Paulo, em Bogotá e em Buenos Aires. Né? Nós estamos agora na fase final para interpretação dos dados coletados e elaboração do relatório final. E é muito interessante, né, que essa experiência que nós tivemos, né, nessas 3 cidades permitiu que a gente reconceituasse, né, ou pelo menos apontasse a necessidade de reconceituar os movimentos sociais, cultura, comunicação, território, né, e apontou caminhos interessantes para nós pensarmos as questões políticas, né, sociais na contemporaneidade. Né. Mas é isso, a gente na fala, depois eu vou falar um pouquinho sobre os estudos que tenho feito em comunicação. Né, particularmente, eu lancei no ano passado um livro chamado Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire, que foi a minha tese de livre-docência, né, defendida no ano retrasado. E a gente muito que eu vou falar depois é baseado um pouco nessas pesquisas que eu tenho realizado. Obrigado. Bom, então vamos dar início à nossa conversa, e com a palavra o professor Guido, que vai passar um vídeo. Alguém precisa desbloquear aqui, eu acho. Deixa eu ver. Foi. Acho que foi. Bom. Tá legal. Bom, então, eu entendi o convite aqui para a gente. Porque, assim, eu começo discutindo essa coisa da verdade ou da mentira, que é muito difícil definir o que é verdade. É um problema extremamente complexo. Assim, eu, com a formação matemática, eu tenderia se fosse fazer uma expressão matemática, é um somatório, né, de fontes para a mesma informação.
ponderado. A fonte da informação ela é ponderada pela credibilidade. Toda vez que nós escutamos alguma coisa, né, se vem de uma fonte que nós não conhecemos, beleza, entrou na cabeça ali, está o estímulo. Aí vem de novo aquela mesma informação de outra fonte, não conheço, está lá o estímulo. Daqui a pouco chega de uma fonte que é uma pessoa que eu conheço, aí o estímulo é reforçado com um peso maior, né? Aí, como a gente vai ver aqui, chega numa instituição profissional, por exemplo, um jornal, uma televisão, e aí aquilo entra com outro peso e acaba se criando, né, em nossa cabeça, nossa convicção, o conceito de que uma determinada informação é verdade. Okay? Então, é um pouco isso. E, bom, nós fizemos um exercício, né? O Felipe Santana, um jornalista correspondente da Globo em Nova York, né, nos procurou, fez um contato e perguntou se a gente poderia, né, assim, dar suporte, embasar uma matéria sobre fake news. E o que ele queria era mostrar para as pessoas como é que se faz, se cria e se veiculam fake news na prática. Tá? A matéria, assim, resumiu, nós passamos 3 semanas trabalhando nesta atividade específica, e eles fizeram o registro ao longo dessas 3 semanas, resumiram. Eu vou passar o resumo, assim, o resultado, o que foi para o ar, e depois eu discuto um pouquinho, né, as consequências, o que foi que nós aprendemos. Agora é bem assim, você quer fazer uma fake news, tem o roteiro aqui do bolo de como é que você faz. Tá? Inclusive, a decisão de fazer ou não, certo, para um programa da Rede Globo foi muito difícil para a gente. Primeiro, tem a questão de para que isso vai ser usado. Nós somos uma instituição, universidade pública, o laboratório tem uma credibilidade, tem resultados bastante relevantes de contribuição social, e a discussão foi fazer ou não fazer. Assim, foi crítico, eu estava conversando ali na roda. A minha tia enviou uma matéria pelo WhatsApp para mim, dizendo que uma pesquisadora aqui, uma médica do Butantan, estava dizendo que a vacina da febre amarela era roubada, que matava as pessoas, que não sei o quê. Aí eu disse, bom, essas pessoas precisam de ter uma informação assim, com uma base científica, saber como é que a coisa funciona, para entender que tudo que elas recebem, seja via internet, seja via televisão ou qualquer outra fonte, nem sempre é verdade. Então, tem que ter um senso crítico de avaliar. Então, decidimos fazer. Outro problema foi a questão legal. Quer dizer, o que nós fizemos foi legal ou não foi legal? Quer dizer, a legalidade de uma fake news é uma coisa complicada. Então, a assessoria jurídica da Globo disse que não teria problema, porque seria uma peça de ficção, uma história criada, tá, que seria o objeto aí da divulgação. Então, não era uma verdade, o que foi veiculado não é verdade, mas é uma ficção, como todo livro de ficção, né, não é verdade, é uma criação de um autor. Bom, e o procurador da UFPB confirmou, disse que não teria problema nesse caso, porque a gente não estava atingindo a honra de ninguém, a gente não estava usando, né, perfil de ninguém. Então, do jeito que foi feito, foi uma atividade legal. A gente até agora não foi processado por ninguém. Então, enfim, deixa eu passar aqui para vocês verem o que foi que nós fizemos e depois eu volto a discutir um pouco. Aqui no Brasil, a ameaça das chamadas fake news também é motivo de preocupação. O Brasil se aproxima de eleições importantes este ano e já tem gente querendo confundir o eleitor. A estratégia é conhecida, espalhar notícias falsas pela internet. O Fantástico acompanhou um experimento que mostra como isso funciona. E vai revelar como acontece o jogo sujo nas campanhas políticas. É uma caçada no subterrâneo. A Federal chegou muito perto da gente. Faltou eles serem mais rápidos, né? Eu confesso, esse jogo de gato e rato, essa adrenalina, é o que nos move. Ele é um dos marqueteiros responsáveis pelo jogo sujo das campanhas políticas na internet. A gente basicamente é aquele que trabalha com fake news. E não é você plantar só uma mentira, mas é você potencializar fraquezas de possíveis adversários ou de possíveis oponentes. E às vezes você resvala em crime. No jargão da nossa movimento, chama de lado D.
São formas disfarçadas de propaganda que podem eleger os próximos deputados, senadores, governadores, o presidente da República. Na verdade, a eleição já começou. E a gente vai revelar tudo nessa reportagem especial do Fantástico. Guerrilha Virtual. E aí, professor Guido, tá tudo pronto para começar aí? Tudo pronto. Para você entender como tudo funciona, a gente acompanhou um experimento do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da Universidade Federal da Paraíba. A gente vai mostrar passo a passo como uma notícia falsa é criada, espalhada e para que ela serve. É a parte mais divertida da eleição. É jogo de cachorro grande, é jogo de tubarão, não cabe amador nesse jogo. Eles já estão trabalhando no Brasil. E o que se ensaia é uma reprodução do que aconteceu aqui nos Estados Unidos na campanha para as últimas eleições presidenciais. Eles vão usar a internet para plantar boato, espalhar mentira, disseminar confusão, criar grupos de ódio. O primeiro passo é a criação da notícia falsa. O professor Guido Lemos e os alunos dele usaram uma história inofensiva. Um paranormal russo que teria previsto a vitória do Brasil na Copa desse ano. Professor, e os sites parecem bem reais, né? Isso, os sites estão bem bacanas, quer dizer, até agora ninguém questionou a fonte, né, da notícia. Mas e por que vocês fizeram 3 sites? A ideia é o seguinte, quem acessa a informação no site, no portal Gazeta Rio, a gente coloca como fonte da informação um site de Manchester, um site do Reino Unido, que dá credibilidade à informação que está publicada. Bom, quem está acessando o Voice of Manchester, como se trata de uma notícia que fala sobre um russo, sobre a Copa da Rússia, a gente colocou um link do Voice of Manchester para o site russo. Mas nas campanhas políticas, como você deve imaginar, os boatos são muito mais cabeludos do que a previsão do Hexa. Já criei alguns boatos. Já criamos boatos de ter prendido mala de dinheiro, que seria pago para compra de votos. O lado dele faz isso, ele coloca a pulga atrás da orelha. E se eu dissesse que hoje em dia quem começa a espalhar essas mentiras não são nem humanos, e sim robôs? Existem programas de computador que criam uma espécie de pessoa automática e ficam mandando mensagem à torta e à direita. A gente está programando um robô que vai reagir à utilização da palavra-chave que a gente definiu, né, da nossa hashtag. Na medida que essa hashtag for sendo utilizada, ele vai já automaticamente republicando o conteúdo. São os Pinóquios virtuais. Como na história infantil, eles são mentirosos, mas muito mais maliciosos e rápidos. O robô ele vai disparar informação a cada 2 segundos, o que é humanamente impossível. Os seguidores de Donald Trump, em torno de 30% a 35% deles são robôs, são perfis que são criados para divulgar informação nas redes sociais. É praticamente impossível descobrir que você está conversando com um robô, com um perfil que não corresponde a uma pessoa que existe no mundo real. E muitas vezes é a gente que entra no jogo e acaba compartilhando sem querer uma notícia falsa. O objetivo é esse, né? Que pessoas reais acreditem no que os robôs estão falando e reproduzam. Isso. E a mentira é celebrada. E eu tenho muito prazer de ver o resultado das minhas estratégias. De você jogar uma isca e ver o peixe morder a isca. Na hora que você lê uma matéria e que você acha que é verdade, não checou a fonte e você passou para frente, você faz parte do fake news. Por isso, só compartilhe notícias que você tenha certeza que são verdadeiras. Se o texto não tiver sido publicado em sites da imprensa profissional, o risco de ser boato é grande. Se a história parecer muito estranha, mesmo que ela tenha sido atribuída a fontes do jornalismo profissional, desconfie. Há muitas falsificações, páginas que imitam o visual dos veículos que praticam o jornalismo profissional só para enganar você. Então faça uma pesquisa, acesse o site verdadeiro, vá até a área de busca e confira se a reportagem foi mesmo postada lá. Procure também se informar sobre os serviços que desmentem boatos. Eles estão presentes em muitos veículos de jornalismo. O portal G1, por exemplo, tem a seção É ou Não É, que desmente notícias falsas na internet. O
bunker experimental montado na Universidade Federal da Paraíba também usou várias estratégias dos bunkers reais. Foram gastos R$ 900 na compra de 300 perfis falsos do Twitter. Tudo num site russo que oferece ilegalmente esse serviço. E aí essa ferramenta vai disparar 2.400 tweets por hora. Foi usada também uma ferramenta que o próprio Facebook oferece para os anunciantes. Para que a postagem sobre o vidente do Hexa aparecesse em mais perfis, foram pagos R$ 500 ao Facebook. E ele está dando uma margem estimativa de que a gente pode atingir até 200 mil pessoas. Robôs dispararam mensagens via WhatsApp. Servidores de outros países também foram usados. E mais notícias foram criadas no laboratório da Universidade da Paraíba. Depois de 4 semanas de trabalho, foi feito um balanço do resultado. Quem cuidou dessa parte do experimento foi o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Cyber, uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais com a PUC Minas. Mesmo com uma ação que foi razoavelmente simples e limitada e utilizando poucos recursos, o impacto que ela causou na rede foi bastante visível. 200 mil pessoas viram as notícias falsas pelo Facebook. Outras 25 mil leram diretamente nos portais criados. E foram mais de 40 mil menções no Twitter. Num contexto de eleições, você provavelmente utilizaria uma estrutura muito maior e essa estrutura ela pode permitir sim que todos os eleitores, pelo menos aqueles que usam as mídias sociais, sejam alcançados. O Twitter diz que a hashtag Vidente do Hexa praticamente não teve visibilidade, além da rede de robôs que foi criada. E informou que, desde junho do ano passado, a empresa removeu mais de 220 mil contas que violavam suas regras e eram responsáveis por mais de 2 bilhões e 200 mil tweets. Em nota, o Facebook disse que está trabalhando para remover contas falsas. Sobre a cobrança para tornar uma informação mais visível, a empresa informou que está fazendo testes para conter a distribuição de conteúdos enganosos e que páginas que repetidamente compartilham notícias falsas não terão mais direito ao uso dessa ferramenta. Bom, essa figura, ela resume como é que é a estratégia de propagação de informação nessas redes sociais, né? Então, basicamente, as coisas são estruturadas em três camadas. Primeiro tem a história de fazer, assim, para vocês terem uma ideia do trabalho que deu, esses portais que nós fizemos, eles tinham matérias de 6 anos atrás, em português, em inglês. Então, parecia realmente um portal de notícia, o nome, a estética e essa coisa. Você ia lá, tinha matéria de 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3, em português, em inglês e em russo. As matérias também eram verdadeiras. Aí a matéria falsa estava plantada ali no meio. Então, fica muito difícil, quando o trabalho é bem feito, né, de produção da notícia falsa, fica muito difícil de quem está recebendo avaliar. E a gente teve feedbacks de assim, grupo de investidores que estavam querendo apostar na Bolsa de Londres, porque depois a gente colocou que um milionário russo apostou $100 milhões no Brasil, e aí a gente ficou sabendo de um grupo de investidores que os caras estavam se organizando para apostar no Brasil por conta do vidente russo. Entendeu? Assim, essa coisa realmente funciona, as pessoas recebem, como está recebendo de várias fontes e não sei o quê, vai se tornando verdade, né? E tipo assim, quem fosse checar ia ter esse cheque triplo aí de fonte da informação. Bom, enfim. Aí, bom, então tudo começa aí. Se é uma informação que está bem feita, uma história que convence, e aí também se explora, né? As pessoas, elas querem ouvir determinadas coisas. Se você fala o que o cara quer ouvir, mesmo sendo mentira, vai acabar se tornando verdade para ele, tá? Agora, do ponto de vista prático, assim, do como fazer, né, você tem 3 camadas, vamos estruturar dessa forma. Uma primeira camada é a camada sintética, é usar os robôs. Quer dizer, os robôs, teve um professor que falou, ele pode mandar uma mensagem a cada 2 segundos. Não, ele pode mandar 50 mil mensagens a cada 2 segundos. A questão é que, se o robô fica mandando muito rápido, então ele se comporta como uma pessoa. E aí, o Twitter, o Facebook, o WhatsApp, todos eles têm os Blade Runners, aí, os caçadores de robôs e de ciborgues. Então, se você não tem um comportamento similar ao de uma pessoa, ele vai lá, descobre aquilo, o robô cancela seu perfil ou pede uma informação adicional, alguma coisa que você precisa
fornecer para continuar com sua conta ativa. Acho que vários de nós aqui já receberam alguma perguntinha desse tipo, pedindo para... eu estou mandando a mensagem para o seu celular, então o cara faz um double check ali de autenticação, para saber se você existe no mundo real. Agora, uma outra coisa importante também e aí é uma coisa até da questão legal, que a gente fez uma análise, o que a gente estava fazendo estava certo, não estava, é o seguinte: o que é uma pessoa no mundo digital? Existem pessoas no mundo digital? Certo? Não, nós existimos no mundo real, analógico aqui. No mundo digital existem contas, perfis, fotos, textos, mensagens, que podem ser correspondentes a uma pessoa no mundo real ou não. Ok? E tipo assim, uma pessoa do mundo real pode criar várias dessas personagens aí, que a gente está chamando de robô, né, no mundo digital. São presenças no mundo digital que cada vez mais se torna importante para nós. Certo? Qual vai ser o futuro da humanidade? A gente está cada vez indo mais... Assim, coisas que fazíamos no mundo real estão se deslocando para o mundo digital. Okay? Casamento. Hoje, sei lá, 30%, 40% dos casamentos começam no mundo digital e não num barzinho, na escola, não sei o quê. Então, essa presença no mundo digital está se tornando cada vez mais forte e não existe um mapeamento 1 para 1. Então, esse é um ponto. No mundo digital, todos são personagens. Não é você que está lá, é uma foto sua, é alguma coisa. Entendeu? Então, isso, para mim, é uma coisa. Então, nessa camada mecânica, o objetivo de quem faz esses trechos de código que ficam ali tweetando, retweetando no WhatsApp, no Facebook, é fazer com que isso se pareça com uma pessoa. E nesse campo aqui, quando eu disse na matéria que é difícil de você descobrir, depende do robô. Tem robô vagabundo que os caras descobrem na segunda tweetada, terceira ele descobre. Mas tem robô que, se você coloca ali um sistema inteligente, certo? A gente tem toda a parte de atendimento automático hoje, sei lá, 80%, 90% é feito por robôs e que conversam com as pessoas. Então, hoje tem máquinas que passam no teste de Turing. Você conversa com a máquina e você não consegue saber se é uma máquina ou se é uma pessoa. Tem vários sistemas que estão conseguindo passar, tá? Se forem treinados para um determinado contexto, assunto, etc. Então, está cada vez mais difícil descobrir se você fala com uma pessoa ou não. E isso vai se agravar no futuro. Tá? Vai se agravar, vai ficar cada vez mais complicado. Então, a gente tem exemplos de jornalistas que são robôs. O cara treina um sujeito para escrever a matéria ali, dá o tema, aqui, algumas palavras, e ele, bota uma matéria. A gente fez um robô para fazer música, fazer rap. Treinamos o cara pegando todos os raps que tinha no Vagalume, não sei o quê. Treinamos, aí usamos rede neural, deep learning, usamos cadeia de Markov. Os raps que a cadeia de Markov escreveu são assim, se fosse para botar, ia ser entre os 10 ou 20 melhores que se publicou esse ano no Brasil. Teve gente que achou que era música de Djavan, porque é meio... Assim, aparecem umas palavras, umas coisas que não tem nada a ver na história, você não entende, mas fica bonito, entendeu? Bem rimado, entendeu? Então, eu fiquei assustado, porque compor, em tese, é assim, a fronteira, as pessoas não vão fazer isso. Então, a gente treinou o bicho lá e os raps que saíram, sinceramente, foram muito bons, na minha avaliação, né? Então, cada vez mais difícil de ver aqui. Então, aí aqui entra uma coisa, é o seguinte, bom, de onde vem essa história de robô e para que usar? Então, a gente associa muito à Rússia. Na Rússia virou um business criar robô. A gente começou a criar robô na UFPB, uma tarde criando robô, os caras descobriram que a gente estava criando robô e bloquearam toda a UFPB, e mesmo a gente saindo da UFPB, se logando num servidor aqui na PUC São Paulo, os caras bloqueavam aqui, vocês também, e a gente não conseguiu. Chegou uma hora que a gente teve que parar de fazer, porque eles realmente sacaram que ali tinha uma fábrica de robôs e bloquearam. Então, é um trabalho, certo? Dá um trabalho e os caras fazem o trabalho lá há muito tempo e custa $7 um robô certificado, que tem garantia de que vai funcionar e não vai ser bloqueado, etc, etc. Então, é assim que funciona. Então, virou um business para eles e eles têm realmente muitos. Os caras, você chega lá para comprar 1 milhão, 2 milhões, você vai comprar. Tá? E aí, onde é que os caras usaram? Na eleição americana, na reta final, porque os robôs certificados, os robôs valendo, os caras não usam no começo para os caçadores de robô não matarem eles. Deixa para usar sempre na reta final.
2, 3 dias, 4, 5 dias, porque quando joga a informação ali, não dá mais tempo de desmentir. Tá? E qual é a lógica desse robô? A lógica desse robô é uma intervenção nos algoritmos das redes sociais que nós não controlamos. A gente não sabe nem quais são. Não são públicos, certo? São de empresas privadas, os algoritmos não são divulgados. Então, quando eu boto uma informação na rede social, eu não sei até onde aquela informação vai, quem vai receber. Não sei, isso é um mistério. E na minha leitura, isso é um absurdo. Então, se você olhar no jogo político, Estados Unidos versus Rússia, os caras criaram milhões de robôs e aí eles fazem uma intervenção na propagação de informação dentro das redes sociais que são controladas por empresas americanas. Tá? Então, se a gente colocar para o jogo geopolítico, né, isso aí é uma leitura minha, maluca aqui, podemos ter essa leitura, porque eles fizeram uma intervenção forte na eleição, coisas do nível, 15, 20, que acho que dá uma diferença de 15% de informações a favor de Trump com relação a Hillary, na reta final, na última semana ali, que o cara joga uma maluquice. A mais radical foi dizer que ela coordenava uma rede de pedofilia e que tinha uma sede numa pizzaria, e um maluco entrou lá com a R15, com um revólver, com faca, saiu atirando, entrou na cozinha, que era na cozinha da pizzaria, a sede da rede de pedofilia. O cara entrou na cozinha da pizzaria e passou bala para todo lado, felizmente não matou ninguém, mas é o absurdo, né, do que é a cabeça das pessoas recebendo essas informações de fontes diferentes de maneira repetida. Bom, outra ação importante, a gente está vendo essa crise aí, Inglaterra-Rússia. Né, foi porque o cara envenenou, nada disso. Os caras mobilizaram os robôs no Brexit. Na reta final, virou. A Inglaterra não ia sair da União Europeia, mas saiu. E eu acho que, assim, o que eu consegui ler da história aí é de que teve uma influência grande, né, na reta final. Então, os ingleses estão fulos de raiva e eles botaram discussão no parlamento, não sei o quê, e é o país que está realmente puxando essa coisa de, como é que essas redes sociais funcionam? Tem algum jeito de controlar essas coisas? Ou não tem? E esses sistemas inteligentes também. Então, a Inglaterra tem uma discussão bacana sobre isso e tiveram aí, eventualmente, um prejuízo enorme financeiro. Empresas estão saindo da Inglaterra porque eles não são vão sair da União Europeia, então não tem mais... Bom, enfim. Então, existem formas que foram encontradas pelas pessoas de intervir nesses algoritmos que nós não sabemos como funcionam. Nós temos... Assim, o cara cria uma bolha, o cara faz isso, mas eu não tenho acesso ao código desse negócio para eu auditar e saber como é que funciona mesmo, e eu simular, botei uma informação aqui, chegou na Rosana. Por quê? Não, porque ela conhece não sei quem, porque ela gosta disso, não tem como saber isso. Isso, para mim, é um absurdo, porque essas coisas, são operadas por empresas privadas, mas as informações são das pessoas. Isso hoje é um bem público, e deveria, no mínimo, a gente deveria ter o direito de saber que algoritmos são esses. Então, isso é a camada de baixo. Essa camada de baixo, naquela minha visão de um modelo, né, onde cada vez que você recebe de uma fonte diferente, vai criando ali, isso aqui é mais verdadeiro, é mais verdadeiro. Quando entra na camada orgânica, tipo, minha tia colocou uma matéria, aí chega para minha mãe, está chegando uma informação da irmã dela, entendeu? Que ela conhece desde que nasceu. Então, é uma fonte de credibilidade, que está mandando aquilo para ela. Então, ela confia que a fonte checou, e a fonte não checou, veio de um robô, veio sei lá de onde, né? Então, aí quando entra na camada orgânica, a coisa tem um efeito de propagação mais pesado. Então, a gente lá no experimento, a gente usou os robôs no Twitter e a camada orgânica no Facebook. E a camada orgânica, aí tem um conceito que os caras usam de ciborgue, que é uma pessoa que libera a sua timeline para alguém publicar e ele automaticamente gostar, compartilhar, comentar, não sei o quê. E isso tem partido... Né, assim, eu tenho um colega meu que é professor que recebeu um convite para receber R$20 por publicação, ou seja, R$600 por mês, só para ele liberar a timeline dele, e em tese, é um partido político, eu não vou entrar no mérito aqui, mas que já está montando o seu exército de ciborgues, que é muito melhor do que de robôs, certo? Porque aí já vai com a referência de uma pessoa real, aí já é um perfil de uma pessoa real, que liberou e é um business, os caras estão pagando. E é tipo assim, esse meu colega não entrou, mas fui pesquisar e vi uma outra colega que é de universidade também que entrou, e aí tipo assim, ela publicava a foto do aniversário do filho, aí tinha 4 compartilhamentos, 5. Depois de ela entrar, a foto do aniversário do filho dela foi compartilhada por 6.500 pessoas, entendeu? Então, a coisa cria-se uma rede ali,
qual é o objetivo? Os algoritmos, eles são baseados na energia da informação. Tipo, vocês estão escutando o que eu estou falando porque a gente está amplificando a minha voz e está chegando para todo mundo. Estamos botando energia. Numa rede social, a energia ela se dá pela repetição. Quando eu gosto, quando eu compartilho, eu meio que repito aquela informação. Ou mesmo quando eu leio, eu demonstro interesse. E aí eles vão aumentando a energia daquela informação, daquela notícia. E com base nessa energia, aquilo vai se propagando, né? Porque com 6 links você chega em qualquer pessoa do mundo. Você chega na população mundial inteira. 6 links. Tá? Então, se você sai do primeiro link, vai para o segundo, vai explodindo, é exponencial. Então, a camada orgânica ela é muito importante, né? Porque as fontes têm uma credibilidade maior. E quando chega nessa terceira camada, que são as instituições, aí no caso da gente conseguiu que 2 portais de notícias publicassem a história do vidente. Os caras acreditaram e publicaram. E aí o que é que significa? Quem é assinante dos caras, portais com 100 mil assinantes, está recebendo informação que vem de profissionais que deveriam ter checado aquilo e o cara, né? Assim, é aquela história. Você quando escreve alguma coisa e publica, tem seu viés ideológico. Você pode até mentir, como a gente está vendo aqui. Você fizer uma pesquisa, porque a história, inclusive essa matéria, dizia muito o seguinte, na internet não dá para confiar em nada, na televisão, no jornal, não sei o que dá, o que é mentira. Não dá. Tem gente que está assim, sistematicamente plantando mentiras, colocando coisas falsas, aí depois bota uma notinha de rodapé desmentindo. E nem põe. Mas aí é um outro problema também aqui que é crítico. A gente não conhece os algoritmos de propagação e quando alguém é atingido, como é que funciona o direito de resposta nesse ambiente, que é faroeste, né, rede social? Como é que funciona isso? Entendeu? Porque no jornal, na televisão, se o cara fala, você vai na justiça, o cara te dá o direito de resposta, você vai para o jornal, você vai para a televisão. Em tese, você atinge as mesmas pessoas que receberam a informação, né, que atingiu você, denegriu sua imagem, fez você ter algum tipo de prejuízo. Em rede social, como é que isso funciona? Não funciona. Entendeu? Não funciona. E é como eu estou dizendo, não dá para ficar desse jeito. É extremamente perigoso querer regulamentar as coisas da internet, porque tem um monte de tubarão ali querendo comer a internet. Então, e inclusive essas empresas usam isso para manter essa história de sigilo, de não sei o quê, mas não pode. Não pode. Para mim, tem 2 coisas que precisam ser normatizadas. Uma é transparência. Não é para governo, não é para ninguém operar isso, não, mas a gente tem que saber como funciona. Certo? O algoritmo tem que ser público para que pessoas que são especiais vão lá encher. Tem alguma sacanagem aqui, esse negócio está errado, isso aqui está certo. Entendeu? Porque a gente não sabe como é que se propaga. Então, eu não sei se uma informação sobre um assunto, no algoritmo do cara, mesmo ganhando energia, ele bloqueia. Não sei, podem fazer isso. Por motivo político, por motivo de segurança nacional. Nos Estados Unidos, tu tem segurança nacional, pode tudo. Então, esse é um ponto. O outro ponto é direito de resposta em rede social. Certo? Direito de resposta. Se você for atingido e a justiça disser que você tem direito de se responder, você vai para lá e o cara diz que não pode fazer, que não tem como fazer, que não... Tem como fazer sim. Se for obrigado pela justiça, eles logam, assim, eles conseguem mandar para as mesmas pessoas que leram a mentira, a verdade. Se eles forem obrigados a fazer isso, e eu sou cientista da computação, é questão de programar o software, armazenar as informações que são necessárias para garantir direito de resposta. Agora, eles não vão fazer isso, porque é caro, é difícil, não é trivial de fazer, mas dá para fazer. Vai custar dinheiro e não sei o quê. Então, o cara só vai fazer se ele for obrigado por lei. Tá? E isso não vai ser trivial. Bom, enfim, era isso assim, o que eu aprendi com esse experimento e um pouco também da minha visão de como é que essas coisas funcionam. Então, obrigado aí pela atenção. Bem, depois dessa explicação, eu sempre costumo dizer que a técnica, né,
já que ela governa, né, o mundo, né, eu acho que é dela também que, como o Guido explicou de maneira muito didática, que pode vir também, eu acho que algumas explicações, conexões para a gente pensar o tempo, né, o nosso tempo da política. A minha fala, e à medida que você foi apresentando como se faz uma fake news, Guido, eu não sei se você lembra, se vocês estão lembrados do famoso abraço corporativo, que também foi um modo, não foi por bois, mas foi um modo que o cara criou de dizer, olha, como a imprensa cai, né, em notícias criadas, inventadas. O abraço corporativo foi uma invenção de uma corporação, eu acho que era londrina, né, algo assim, e que veio para o Brasil e o cara ficava na Avenida Paulista pedindo abraços, né, com cartaz de abraço corporativo, e ele foi pautando a imprensa. Ele foi entrevistado pelo Heródoto Barbeiro, Folha de São Paulo entrou em contato com ele, né, era um cara que era representante dessa organização e que veio para o Brasil pensar a ideia do abraço corporativo. Só que isso não existia, né? E ele meio que fez isso um pouco para demonstrar como a nossa mídia, e particularmente a imprensa, ela não checa dados, né? Assim, muito a título de paralelo. Claro que isso ganha uma dimensão muito mais profunda na era, né, dos robôs. Eu acho que pensar esse tema, a partir já do que o Guido pavimentou para a gente, eu dividi a minha fala em três questões, em três momentos, que uma é pensar, embora o tema seja mídia e eleições, o que eu vou dizer aqui não é apenas um preciosismo terminológico, mas eu vou falar do lugar da imprensa, né? Imprensa e eleições, mais do que necessariamente mídia e eleições. Embora quem não seja da área considere que mídia e imprensa sejam as mesmas coisas, é preciso que a gente diga que são instituições diferentes. A imprensa está dentro da esfera midiática, mas, normalmente, a gente reduz, né, as mídias, né, a imprensa, ou então amplia a imprensa para o espectro midiático, que não é. E aí eu estou dizendo isso porque, como o tema é mídia e eleições, e, na verdade, embora também eu vou falar das mídias, mas a minha fala vai muito mais incidir sobre a imprensa, porque eu acho que isso, de certa forma, vai se conectar com o segundo tópico da minha fala, que é um pouco já do que o Guido falou, das fake news, que é preciso, para a gente pensar campanha, pensar eleições, pensar mídia ou pensar imprensa, eu acho que a gente pensar, digamos, a natureza, a instituição fundante da sociedade que a gente chama de midiática, ou da informação, ou do conhecimento. Eu acho que uma primeira questão a levantar é que, para a gente, todas essas discussões, a ameaça das fake news, né, que, como no segundo momento eu vou considerar que é um debate superfaturado, né, ela só é ameaçadora porque a gente parte do entendimento, que é um entendimento das sociedades modernas, que as esferas públicas elas devem ser qualificadas a partir da noção de uma opinião pública. Essa é uma ideia fundamentalmente habermasiana, e o jornalismo ele é filho legítimo das sociedades modernas, né? Ele é filho legítimo da Revolução Industrial, ele é filho legítimo da Revolução Francesa, né? Da Revolução Industrial, porque o jornalismo ele nasce com uma vocação já de massa, né? O jornalismo moderno, né? Esse que distribui informações, esse que se pretende, a partir do ideal habermasiano da esfera pública, de difundir informações. Então, ele é uma instituição importante para o que a gente chama, o que o Guido insistiu muito, da ideia de transparência, que não é a transparência facebookiana, né, do troca-troca de perfil a cada momento, né, diva, maravilhosa, linda, né, não é só essa transparência, mas de pensar as discussões em torno do que é interesse
público e não apenas o que é interesse do público. Eu acho que com a emergência dos dispositivos tecnológicos, a grande questão, nós que somos do jornalismo, afinal de contas, pensar a esfera pública, pensar a partilha de informações, portanto, pensar fake news é a gente pensar o que é de interesse público e não apenas o que é interesse do público. Eu já anteciparia que as fake news elas prosperam da forma que elas prosperam porque o interesse do público vem prevalecendo sobre o interesse público. Acho que essa é uma outra questão para a gente pensar em termos de uma filosofia política, como isso vai se ligar com a técnica no mundo de hoje, né? Porque quando a gente percebe toda essa discussão, principalmente no ambiente das eleições, porque notícias mentirosas elas colam, né? Não é necessariamente porque as pessoas não têm noção de que são mentirosas, que elas não têm um outro lado da verdade. É porque, na verdade, a gente quer validar, a partir dos nossos próprios interesses, a nossa opinião. Porque o que, na verdade, as redes sociais trouxeram, ao contrário do que elas anunciaram, qual foi o grande eldorado das redes sociais? Que ali nós teríamos informação qualificada, que as informações elas se difundiriam no mundo, né, sem fronteiras, sem censuras, o que o Facebook vem dizer que não é bem assim, né? Mas, na verdade, o que as redes sociais fizeram foi a grande difusão da opinião, e necessariamente não é da informação. Ora, em que tudo isso se conecta com quando a gente pensa em imprensa e para a gente pensar em eleições. Voltando a esse primado, essa primeira questão de interesse público, que é, digamos, a grande pilar do jornalismo moderno, a gente vê que o paradigma, né, a era, digamos, de ouro do jornalismo, que foi a era da radiodifusão, do ponto de vista da técnica, e aí eu acho que é interessante, a gente não combinou previamente, foi meio que em cima da hora do Guido começar primeiro, mas eu acho que o Guido pavimentou muita coisa para as nossas falas, né, nessa ligação entre técnica, tecnologia, política e eleições. Ora, o que o paradigma da radiodifusão, ela, de certa forma, celebra e ela consagra? Ela consagra um esquema comunicativo que, do ponto de vista da técnica, era um esquema comunicativo que a gente costuma dizer que é de um para muitos ou de um para todos. O que a gente tinha nessa fase de ouro, que o jornalismo prospera com seus grandes monopólios, com seus oligopólios? Se tinha grandes corporações, né, ou seja, um ou pouco emissores, a gente nem fala mais nessa expressão emissor, hoje todos nós somos prosumer, né, produtores e consumidores de informação, mas na era da chamada radiodifusão, o que nós tínhamos era esse esquema do chamado de um para todos, né, uma Globo transmitindo para várias pessoas. Ora, esse jornalismo que prospera na era da radiodifusão foi um jornalismo que se habituou a ser o mediador exclusivo dos assuntos políticos, né? O jornalista era o grande mediador, era esse que lia e dizia ao mundo minimamente e que tinha o privilégio de reter e distribuir a informação. Essa, digamos assim, de maneira muito reduzida e muito banal, foi o que caracterizou essa ideia, né, já, digamos, depauperada pelo capitalismo do interesse público habermasiano. Tanto o próprio Haber, mas, né, com a ideia dele meio idílica, da esfera da opinião pública, ele mesmo vai criticar e dizer, olha, tudo foi, de certa forma, engolfado, engolido por esse capitalismo. Nós temos jornalismo que atua em nome de interesses e a gente vai ver que, nessa era da radiodifusão, a gente tem situações paradigmáticas, exemplos assim muito emblemáticos quando a gente transporta essa discussão toda para o ambiente das eleições, da chamada democracia participativa. Eu acho que um exemplo que é muito evocado são as eleições de 1989, né, quando a Globo ela teve um papel decisivo na eleição do Collor, né? O Collor foi o que ele sai de uma situação
conhecida no cenário mundial, né, excetuando em Alagoas, porque a família era uma família muito conhecida, de coronéis, e passa a ter uma visibilidade estrondosa a partir de agenciamentos, né, de uma, e aí, nesse caso, não é a mídia, é de uma imprensa que elege o Collor como antecipadamente o novo presidente, né, da República. O debate que ficou, já virou uma grande referência com quem trabalha com mídia e ciência política, eleições, aquele debate e aquela declaração da primeira esposa do Lula, que ele tinha, né, que ela tinha feito um aborto, enfim, todas aquelas notícias, aquelas informações postas sob suspeita. Ora, quando a gente pega esse cenário, pensando essa ideia de que o jornalismo ele nasce com essa vocação de qualificar uma opinião pública a partir do pilar do interesse público, a gente vai ver que nem sempre, obviamente, foi isso que aconteceu. A gente teve uma imprensa que, mais do que aprimorar essa ideia de interesse público, passou a se deslocar para a ideia do interesse do público. Eu acho que, se a gente sair um pouco dos exemplos das eleições, a gente teve muito aquele caso lá da Isabela Nardoni, que foi uma coisa terrível, ninguém questiona que a morte daquela criança, a mim, me mobilizou muito, me emocionou muito. Mas, veja, se a gente pegar o caso da Isabela Nardoni e das duas crianças negras de Ribeirão Pires, do ponto de vista, porque o que psicólogos, né, a gente está aqui no ambiente da psicologia, psicanalistas, gestores, né, quem trabalha com infância e adolescência diz, olha, aquele caso da Isabela Nardoni foi um ponto fora da curva, né? O chamado fait divers no campo jornalístico. É o anômalo, é o difícil de você colocar em perspectivas em torno de estatística, né? Isso não quer dizer que é mais ou menos tragédia. O que a gente está querendo, o que eu estou querendo sinalizar, que ensina um ponto fora da curva, algo anômalo, né? Algo que diz respeito a nós, seres humanos. O caso da Isabela Nardoni, se a gente perseguir esse ideal de interesse público, ou seja, o que é de interesse de uma coletividade, aí sim a gente pode comparativamente falar que o caso da Isabela Nardoni, ele atendeu mais o interesse do público do que o interesse público. Quando a gente pega as crianças pobres, negras de Ribeirão Pires, que eram torturadas pela madrasta e pelo pai, essas crianças, vizinhos denunciam o caso, o que acontece com essas crianças. Essas crianças vão para o Conselho Tutelar, e a gente tem reiterações dessa situação no Brasil. Essas crianças, depois o pai vai dizer, olha, nós passamos por algumas avaliações, a gente quer as nossas crianças de volta, nós estamos em condição, e aquelas crianças clamam na época e pede para o Conselho Tutelar dizendo, não nos devolvam, eles nos torturam. Essas crianças são torturadas, são devolvidas. 3 dias depois que elas voltam para casa, não sei se vocês lembram, elas são barbaramente assassinadas, fatiadas pela madrasta e pelo pai, e isso sequer figurou na imprensa como uma tragédia social. Foi uma nota de rodapé, a Folha divulgou, ao passo que Isabela Nardoni ocupava páginas e páginas. Ora, por que essa minha comparação quando a gente, para insistir nessa ideia de interesse público e interesse do público? As duas crianças pobres e negras de Ribeirão Pires, elas, na verdade, sintetizam um drama que acomete milhares e milhares de crianças no nosso país. Portanto, a gente pode dizer, numa linguagem muito vulgar, que é um caso de polícia. Portanto, é algo que deve despertar um interesse de uma coletividade sobre o lugar inseguro que são as residências das casas para as crianças. Não foi Isabela Nardoni que sintetizou que insegurança das famílias e das casas para a infância e da adolescência. Então, Isabela Nardoni, ela mais suscitou em nós, é por isso que eu estou insistindo nessa ideia de interesse público, interesse do público, sentimentos comezinhos, vingança,
ódio, né? Paixões em geral, né? E aí a gente pergunta até que ponto paixões, de fato, elas são importantes para a gente pensar os destinos de uma coletividade. Ora, e aí eu já passaria para o segundo ponto da minha fala, que se a gente está falando em eleições, se a gente está falando em política, a gente está falando em destinos de uma coletividade. E aí isso nos redireciona a essa pergunta, né? Em nome de quê? Né? Essa volta à ideia, né? E aí eu entraria um pouco mais em outro aspecto de provocação, em relação ao debate das fake news, né? Eu acho que que muita gente vem dizendo o seguinte: para a gente pensar hoje, a campanha de 2018, o grande monstro, o grande inimigo são as notícias falsas. E aí eu rebato esse argumento, porque se a gente pensar, as fake news, elas não são produto da nossa sociedade. Evidentemente, como o Guido mostrou para a gente, elas ganham uma dimensão muito mais alargada por força do poder ubíquo, onipresente, alargado dos robôs, né? E eu não estou colocando em esse questionamento. Mas se a gente pensar que, desde a Idade Média, as notícias falsas, elas eram... Gente, Saddam Hussein é pré-fake news, né? Se a gente pensar, né? O que fizeram com aquele homem, o que disseram, né? Tanto porque que Ahmadinejad, e aí eu não estou entrando em questão de filiações, de dizer gosto ou não de Ahmadinejad, mas por que ele segurou muito aquele Irã? Porque ele mandou o recado para o Bush: venha, nós não somos o Irã. Ele poderia estar blefando ou não, né? Ele teve que dizer isso, porque senão ele seria o próximo, o país seria o próximo. Então, eu acho que um pouco... e aí, por que eu estou insistindo que, às vezes, a gente está superfaturando o problema das fake news? No seguinte aspecto, a pergunta, a partir do que, repito, do que o Guido nos trouxe de maneira brilhante, é: por que elas prosperam na configuração que elas prosperam da mídia digital? Não é porque elas surgiram agora, não é porque com o Facebook a gente mente, não é porque com o inbox do Facebook a gente dispara informações, porque a gente sempre... Isso fez eu estou tentando lembrar do historiador que vai fazer um levantamento das grandes mentiras do mundo. E se a gente pensar em termos de contraprova, na verdade, hoje se tem muito mais possibilidades de você ter contraprovas às fake news, né? Mortes, assassinatos, suicídios ao longo da história, a partir das notícias falsas, das notícias criadas. A gente tem um caso recente do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, né, com provas reais contra ele, com tudo, e esse homem se suicida, e hoje a Polícia Federal reconhece que, na verdade, reconhece, entre aspas, que foi exagerado e que não foi aqueles desvios, o que acusaram em relação ao filho dele, enfim. Mas um pouco para a gente pensar, e aí eu acho que vocês devem perguntar, se o problema não está nas fake news, qual seria, digamos, o nosso grande desafio para a gente pensar campanha, para a gente pensar eleições, num mundo hipervisibilizado, num mundo de hipervisualidades, né? Eu não quero, com isso, dizer que as fake news elas não sejam uma terrível ameaça, mas eu acho que é convocar a gente para deslocar o debate da crítica para um outro território, né? E aí esse outro território é como é que a gente repactua a noção de interesse público no momento de desdemocracia, no momento de golpe, no momento de estado de exceção, né? Como é que a gente, digamos, repactua o que é a própria noção de política nesse ambiente em que tudo ou quase tudo pode, inclusive as fake news das formas que elas são, que elas acontecem. Porque eu acho que se a gente perde um pouco essas raízes mais profundas do agenciamento da política, hoje serão as fake news ou amanhã serão outras coisas. E a gente sempre vai achar que elas são um grande bode na sala, quando, na verdade, elas sempre existiram. Notícias falsas sempre existiram. E aí eu acho que, se a gente não pensar a ideia... Ele não falou o tempo que a gente tem. Eu estou... tá. Então, a ideia seria, portanto, a partir do que o Guido nos apresenta, a gente pensar que técnica e política, e aí a gente tem, né, alguns filósofos, seja o Heidegger, seja o Marcuse,
para a gente pensar como técnica e política hoje, elas se fundem de tal modo que é preciso que a gente restabeleça, né, já que essas camadas profundas aí dos robôs, eu concordo com o Guido, é preciso que a gente, é uma questão cidadã, 5 minutos, é uma questão cidadã a gente conhecer como os robôs, eles, os algoritmos se comportam, né, nessas camadas profundas. Mas enquanto a gente não consegue fazer um mergulho, eu acho que resta a nós, nas camadas, nessa camada orgânica, agenciar com as camadas das instituições um outro pacto de democracia. E aí eu passaria para discutir essa ideia de democracia representativa no ambiente tão, digamos, com erosão, né, para pensar as eleições desse ano. Uma das discussões muito, digamos, profundas é que democracia representativa seria um oxímoro, né? Que democracia ela é um grande problema, essa combinação, que é a combinação moderna. A gente pensar uma democracia representativa supõe que nós delegamos a alguém, né, o papel, né, de legislar. Mas a ideia de democracia representativa, que também é uma democracia, que é uma ideia moderna, porque a democracia, na democracia grega, que era uma democracia excludente, se partia do princípio, nesse princípio, ou para os antigos, a coletividade, os destinos de uma coletividade eram pensados por todas. À medida que o trabalho humano se complexifica, as atividades se complexificam, a gente vai delegando a determinadas pessoas os destinos dessa coletividade, porque parte-se do princípio, na modernidade, que nem todos terão tempo para fruir do espaço público naquilo que o Rancière chama de partilha do sensível, que é definir os destinos de uma coletividade. Ora, se a gente considerar, e evidentemente, que a partir das críticas muito acerbas à ideia de democracia representativa, outros adjetivos vieram, né? Democracia participativa, democracia com orçamento lá no Rio Grande do Sul, democracia deliberativa, enfim, muitas críticas a partir dessa ideia de que democracia representativa ela representa digamos, uma contradição em termos. Ora, eu estou levantando essas questões um pouco quando a gente pega esse cenário em que o marketing que é o mais importante nas campanhas eleitorais, significa dizer, tem duas coisas aí de fundo. Primeiro, que a gente abriu mão, né, a sociedade abriu mão de pensar a imprensa e o jornalismo a partir da sua raiz, digamos, primeira. O jornalismo, né, retomando, dentro das heranças da qual ele nasce, ele mantém só uma, ser filho legítimo da Revolução Industrial, porque se tornou um produto de mercado. Ele não carrega mais as bandeiras da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, tampouco consegue sustentar essa ideia de interesse público. Ora, quando isso se esvazia, o que a gente tem em tempos de campanhas e eleições? Não é o jornalismo, não é mais o interesse público, mas o que o marketing define e decreta como o mais importante. Tanto daí, quem acompanhou as eleições de 2014 e 2010, já com o João Santana, o que o João Santana costuma dizer? Que ele teve muitas discussões com a Dilma, porque muito do que ele dizia ela não concordava, e depois ele demonstrou para ela, dizendo, olha, viu como é assim que a banda toca? Na verdade, para a política ganhar êxito, tem que passar por uma gramática do marketing, e essa gramática do marketing nem sempre, como a gente está vendo hoje com todo o processo de delação, tem um consórcio com aquilo que é de interesse público, né? E aí eu acho, para finalizar mesmo, né, que aí, como é pouco tempo, eu acho que os nossos dois grandes desafios, pensando
o que são as raízes arcaicas, né? Porque as pessoas falam muito, um outro perigo das eleições é que a gente vai se polarizar cada vez mais, né? Nós somos um país que estamos conflagrados entre vermelhos e azuis, entre coxinhas e petralhas. E uma das coisas que eu acho que a campanha e as eleições nos levam a pensar é que país também que a gente imaginava e que a gente imaginou, porque esse país do ódio sempre existiu para negros, para transexuais, para as pessoas da periferia, né? Quem se assusta com tanto ódio, parece, a gente costuma brincar, né? Bem-vindo, né, ao país de 1500, porque essa face violenta ela nunca deixou de existir. Obviamente que dizer isso, eu não estou querendo desconsiderar que a raiz arcaica, escravocrata, de desprezo ao subalternizado, né, ela ganha uma força no espaço social porque, repito, já que o jornalismo ele não atende mais interesse público e que a política ela está na lona, o que a gente tem são vozes, por força da tecnologia, como Bolsonaro, que diz para uma deputada que não a estupra porque ela não merece, e ainda assim ele é candidato, ele é pré-candidato à presidência da República, e ainda assim ele continua deputado federal. Ora, se um deputado diz o que diz, ele não sofre nenhuma sanção, é porque, do ponto de vista das relações discursivas, também tudo pode. Então, quando a gente puxa o fio dizer que a nossa campanha tem um perigo dela ser odiosa, que sem Lula no jogo, o que isso pode prever, eu acho que é preciso também que a gente pense que o sancionamento pela palavra é algo que por que o Trump é perigoso? Muita gente diz, mas muita coisa que ele fala é bravata, né? E a gente sabe, os Estados Unidos têm os chamados contrapoderes muito eficientes, tanto que muita coisa que ele fala, a gente sabe, né, que não vai virar política, não vai virar lei, não vai, né? Agora, por que é perigoso ele dizer o que ele diz? Porque ele constrói no horizonte do possível que um dia isso se converta em ato, em ação. Então, o que a gente tem nesse ambiente de campanha e eleições é esse universo, repito, que tudo pode, em que as fake news, em que a grosseria, né, lembra aquele filme, né, eu acho que é do Buñuel, que as pessoas vão para a sala defecar e pedem licença para ir jantar, né, em espaço privado, não é? Eu acho que a gente está vivendo um pouco isso. Eu acho que, para realmente terminar, eu acho que pensar, eu tentei fazer assim de maneira um pouco bagunçada, mas o recado é isso. Eu acho que pensar hoje campanha e pensar eleições, e já que as fake news são de grande mote que nos assusta, é a gente ter a coragem de puxar do subterrâneo, para além dos robôs, também puxar questões fundas do que faz a política, do que faz o espaço público, e, mais do que isso, do que é o interesse público e não do que é o que é interesse do público. Muitíssimo obrigada. Bom, boa tarde novamente. Eu queria iniciar minha fala fazendo muitas ideias que eu ia apontar aqui. A professora Rosane antecipou, né? Acho que é importante nós situarmos essa diferença. Primeiramente, definirmos a diferença do que é jornalismo, do que é imprensa, do que é meio de comunicação, do que é mídia. Tá? É fundamental isso, né? Embora a mídia contenha o jornalismo também, mas o jornalismo é uma modalidade particular de comunicação, tem estrutura, instituições próprias, é uma coisa fundamental nós observarmos isso. E também que o jornalismo, né, como nós temos hoje na sociedade capitalista, ele é articulado a partir de uma instituição industrial, tem uma série de elementos complexos que levam à sua configuração, à sua produção, aos seus conteúdos, né? Eu estava assim, vendo aqui, né, o professor Guido colocou muito interessante das fake news, né? Complicar, perigoso, né? Então, mas assim, muito interessante, é uma questão que isso tem acontecido muito nessa discussão do jornalismo, inclusive a gente tem refletido muito lá no departamento de jornalismo da ECA, que eu vi isso na reportagem fantástica que apresentou, né? Essa tentativa de colocar dos meios de comunicação hegemônicos aí, essa ideia de jornalismo profissional,
né, como, quer dizer, aquilo que nós praticamos, e as produções aí, fake news, né, sites, etc. Tá? Esse termo, inclusive, jornalismo profissional, quem começou a cunhar muito foi a Folha de São Paulo, quando começou a ter a construção aí da chamada blogosfera progressista, né, os vários jornalistas construíram seus blogs aí para contrapor as narrativas da mídia hegemônica. E aí, então, a Folha de São Paulo começou a trabalhar. Não, nós fazemos um jornalismo profissional, né, e o que isso é feito é uma militância, um ativismo, portanto, não está aí vinculado aos parâmetros, né, desse jornalismo profissional. E naquela ideia, né, de que, a partir do momento que você tem uma produção feita fora de uma perspectiva do capital, né, comercial, você não tem credibilidade. É essa a ideia. Né? Qual o discurso que está presente, o que está nessa ideia, né, do jornalismo profissional? Que as empresas de mídia, né, as empresas de comunicação, como elas têm um compromisso com o cliente, seus clientes, né, elas têm aí uma lógica empresarial, tem que prestar contas a quem anuncia, etc. Então, seriam cuidados, teriam controles por parte dessas estruturas que esse ativismo dessa blogosfera não tem, portanto, o risco das fake news acontecerem nessa blogosfera progressista é muito maior do que na chamada grande imprensa. E a professora Rosane, foi muito interessante, apontou que não, né? As fake news não são um fenômeno recente. Tá? Eu queria lembrar, né, além do caso do Saddam Hussein, o caso famoso do atentado da Rua Toneleiros, né, que levou à queda do Getúlio Vargas, tá? Que foi, né, construída por um político conservador, o Carlos Lacerda, que era dono de jornal, tribuna da imprensa, né? Uma farsa que levou ao suicídio de Getúlio Vargas. O suicídio, inclusive, adiou o golpe para 10 anos depois. Ali é uma tentativa, né, armada para um golpe de Estado, naquele momento, em 1954. Né, e o centro foi aquele fato, né, aquela fake news que foi disseminada, né, primeiramente pelo Tribunal da Imprensa, que pertencia ao Carlos Lacerda, e disseminada por outros meios de comunicação. Tá? Então, essa questão de utilizar as notícias falsas, né, para esse tipo de ação política não é novidade. O que nós temos agora é uma tecnologia, né, isso o professor Guido apresentou muito bem, que tem amplificado esse tipo de coisa. Agora, eu vou numa linha de pensar o seguinte: por que isso acontece? Tá? Eu acredito que, além das suportes tecnológicos, né, que permitem essa disseminação muito maior, existe uma arquitetura institucional na sociedade que nós vivemos. São vários elementos que levam a isso, que, meramente, né, você cria uma sociabilidade favorável a esse tipo de informação, meramente. E, segundo, nós temos aí uma crise significativa, grande, né, dos modelos democráticos liberais que foram construídos no capitalismo liberal. Tá? Isso, particularmente um país como o Brasil, na América Latina, no qual você tem, né, uma democracia incipiente. Bom, quais ideias que a gente quer trabalhar? Meramente assim, né? Em relação a essa questão da crise desse modelo democrático, liberal, da esfera pública, que a professora Rosane até apontou aqui, do qual o jornalismo é filho disso, eu escrevi um texto para a revista Psicologia Política, acho que não sei qual número que foi agora, acho que foi o penúltimo número, que tem o nome de Ação Direta do Capital. Que é um conceito que nós temos desenvolvido, né, eu desenvolvi na minha trabalho de docência, e também, né, tem sido a base da nossa pesquisa agora recente, no qual a gente aponta que o capital, na forma que está organizado hoje, globalizado, concentrado, né, em várias áreas, né, e interdependente em termos nacionais, ele prescinde, não necessita de intermediações políticas. Cada vez mais vai atuando de uma forma no qual, ao largo das estruturas políticas estabelecidas. Até porque, como esse capital está articulado globalmente, e essas instituições de mediação política elas são locais ou nacionais, você não tem parâmetros de regulação para esse capital globalizado. Por exemplo, uma coisa, né, isso que até o que o Guido comentou, interessante isso, né, você usa, né, um site, né, um portal na Rússia, né, para fazer isso, e aí é complicado, porque é um outro país, não há como criar uma regulamentação nacional para que você dificulta isso, né, por conta dessas articulações internacionais. E a regulamentação internacional, né, ela é frágil, não existe. Né? Até mesmo a pactuação
internacional foi construída após a Segunda Guerra Mundial, nos acordos de Bretton Woods de 48, estão sendo jogados ao lixo, né? Então, hoje, por exemplo, nós tivemos recentemente, né, um ataque aí à Síria que a OTAN fez sem nenhum tipo de mandato da Organização das Nações Unidas, né? Assim como também um ataque ao Iraque, assim por diante. Até mesmo essa frágil pactuação, né, mínima que existe no âmbito das Nações Unidas não tem sido respeitada pelas superpotências, né? Então, isso mostra a dificuldade que nós temos de pensar como você pode pensar regulações no campo do grande capital globalizado, uma vez que as instituições reguladoras elas são de caráter nacional e internacional você não tem parâmetros para isso. Então, isso é uma questão que é legal a gente refletir, né? Bom, e aí, veja só, né? Nós temos algumas questões que vão derivadas disso. Primeiramente, né, nós temos uma nova configuração da indústria midiática no mundo e também no Brasil. Tá? Hoje, dos 12 maiores conglomerados de comunicação e mídia no mundo, os 12 maiores, 3 não são produtores de conteúdo. É o Facebook, o Google e a rede Baidu da China. Tá? O que eu digo que não são produtores de conteúdo? O Google é um site de busca, né? A rede Baidu é uma rede social na China, como o nosso Facebook, e o Facebook é uma rede social. Tá? Então, quem produz conteúdo? A gente mesmo produz conteúdo. Vai pondo lá matéria, fake news, ou não fake news, sei lá, né? Ou chama convidado para alguém em uma festa. Né? Nós produzimos o conteúdo e eles apenas vendem os perfis para ter arrecadação publicitária. Tem o meu amigo Sérgio Amadeu, lá da Federal da ABC, ele falou assim que cada um de nós aqui, né, eu, vocês todos aqui, trabalha de graça para o Facebook 2h30 por dia. No mínimo. Ele fez a média. Né, que a gente produz conteúdo estão usando, né? Então, está trabalhando de graça, que legal. A gente acha que é de graça, não. Estão usando nossa mão de obra gratuita. Então, isso é uma situação objetiva. Tá? No Brasil, hoje, a segunda maior empresa em faturamento publicitário é o Google. Primeiro é a Globo, o segundo é o Google. Tá? Segundo é o Google. Né? E aí, veja só, essa situação ela aponta para uma crise no modelo tradicional de negócios da indústria midiática. Tá? O que é a indústria midiática tradicional? Vamos pegar uma empresa jornalística, qualquer uma delas, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Ela concentra sob sua linha aí, né, sob a sua razão social, tá? O departamento comercial, que vende as propagandas, né, vê a arrecadação publicitária, o departamento de produção de conteúdo, que é a redação no jornal, tudo isso, a distribuição para os leitores, tá? A parte administrativa e a produção mesmo industrial, que é a gráfica. Tudo isso faz parte dessa indústria midiática tradicional. Com essa mudança, né, nessa configuração da indústria midiática no mundo, isso separa. Tá? Separa. Então, hoje, por exemplo, quando você vai pensar na produção de informação utilizando as novas tecnologias, ou não tão novas assim, né? As tecnologias de informação e comunicação, né, da internet, o produtor de conteúdo não é o mesmo que cuida da distribuição. Tá? A distribuição acontece aí, que pelas provedores ou pelos algoritmos, né, como o professor Guido colocou muito bem, né, o Facebook acaba controlando a distribuição dessas informações, né, o suporte industrial, né, são softwares, os hardwares, né, que são outras empresas que produzem, de modo que hoje, segundo estudos, né, do professor Caio Túlio Costa, do total do capital mídia, apenas 8% é voltado para a produção de conteúdo. Né? Apenas 8%. Tá? O resto, 70%, 60%, não tenho ideia os dados aqui, é para a parte de software e hardware, outra parte é os provedores, 8% de produção de conteúdo. Né? Então, hoje, né, isso é uma coisa que eu falo para meus alunos, né, não quero desesperá-los, mas é um fato objetivo, jornalista, cineasta, publicitário, pega a rabeira da produção de conteúdo, não tem dinheiro. Tá? Hoje a indústria midiática não prioriza essa produção de conteúdo, porque, como eu já falei, entre os maiores conglomerados, né, mundiais de mídia, você tem empresas que não produzem conteúdo. Tá? Então, produzir conteúdo hoje, né, não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Então, isso que tem acontecido hoje no panorama da produção jornalística. E aí, veja só. Né? Ora, quais impactos disso, né, primeiramente, na construção dessa esfera pública, democrática, ou tentativa de reconstrução disso, no próprio enfrentamento dos fake news, né, e, evidentemente, nas eleições, aí, nos processos democráticos.
Um jornalista hoje, numa redação, ele dá conta de 4 ou 5 pautas. Isso tem acontecido hoje, né, nas redações jornalísticas. E boa parte deles não tem condições físicas, condições estruturais de checagem de informações. Né? Não tem condições de fazer isso. Então, as fake news, né, como o Guido colocou muito bem, ela encontra esse impacto naquela camada institucional, mas muito em função que essas instituições estão fragilizadas do ponto de vista estrutural, que os seus profissionais acabam reproduzindo essas informações, ou pelo menos não se preocupam necessariamente em ver isso que acontece. E aí é importante a gente observar isso. Isso não acontece meramente por um problema só também funcional dos profissionais de comunicação, né? Mas também da própria estrutura e as relações com o poder da indústria midiática brasileira. E eu quero pegar aqui uns momentos importantes da história. No primeiro momento, nós pegamos a fase da ditadura militar. Eu sempre tenho defendido que é importante nós entendermos um pouco mais o que foi esse período no Brasil, de 1974 a 85. Né? Um período recente, pouco estudado, a gente lembra muito das violências e tal, mas é importante lembrar que esse período ele tinha um projeto político. Não era meramente, né, um regime de malucos que estavam matando, torturando pessoas, não é apenas isso. Havia um projeto político, e mais do que isso ainda. Uma particularidade da ditadura militar brasileira é que o Brasil cresceu economicamente nesse período. A ditadura militar brasileira é uma das poucas experiências na América Latina, se não a única experiência, no qual o país se modernizou, se industrializou e tornou uma potência mundial. Isso acontece. É muito interessante a gente observar, né, que há um projeto de desenvolvimento industrial no Brasil tocado por regime autoritário. Se nós pegarmos as experiências de regimes autoritários no Uruguai, na Argentina, no Chile, houve um processo inverso de desindustrialização, né, desmonte, até aparelhos sociais, etc. No Brasil foi ao contrário. O Brasil, efetivamente, ele sai, né, com uma grande potência industrial. Há uma mudança, inclusive, na própria configuração aí, da pauta de exportações brasileiras, né? A participação do Brasil em vários departamentos de produção de produtos industriais sofisticados e tudo isso. Mas veja só, esse regime militar, né, é muito interessante porque ele é apoiado quando há o golpe em 31 de março de 1974, né, pela grande mídia, todos os jornais, todos eles. É muito interessante falar em democracia hoje, falar em liberdade de imprensa, né? Mas todos eles, a não ser o Jornal Última Hora, apoiaram o golpe militar. Né? Apoiaram também uma fake news, né, dizendo que o João Goulart estava fora do Brasil, ele estava no Brasil. Então não poderia o presidente da Câmara, naquele momento, declarar vago o cargo de presidente da República, porque ele estava em solo brasileiro. Tá? A informação falsa foi que ele tinha fugido do Brasil, era falsa, ele estava no Rio Grande do Sul. Né? Só para pegar mais uma fake news aí, que foi motivador do golpe. Né? Não por acaso, interessante, de 1º de abril, né? Que também outra fake news, né? Mudou para 31 de março, eles anteciparam também. Bom, e aí, veja só, no outro momento do golpe, né, quando você tem um recrudescimento da parte mais autoritária, em 67 e 69, com a AI-5, o que acontece? Né? Uma parcela dessa grande imprensa que apoiou o golpe entra na oposição, particularmente o Jornal Estado de São Paulo, né, que passa a ser professora prévia. A revista Veja é lançada em 1967, sob a direção do Mino Carta. A editora Abril, naquele momento, era uma editora era uma editora grande no Brasil, mas ela tinha pouca intervenção no campo da política nacional. Por essa razão, então, o Vitor Tivita lança uma revista de informação, né, para poder aumentar esse capital político simbólico da editora Abril, que era uma editora que produzia história em quadrinho, fotonovela, etc. E aí ele contrata o Mino Carta, e meio da carta branca para ele fazer a revista. Ele vai fazendo a revista, né, que vai ter uma postura de oposição à ditadura militar. Pois é. E hoje, virou hoje, olha que a Veja virou, né? Hoje não é Veja, né? Meu Deus. Então, o jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, enfim, né, alguns veículos de comunicação foram sofrendo assessora prévia. E é evidente que isso causa, a assessora prévia não só é um problema em relação, né, um impacto à produção jornalística, mas também um impacto econômico, porque havia pressão para as empresas que apoiavam o regime militar a não anunciarem nesses veículos. A revista Veja ela fica há 5 anos funcionando vermelho, né, funcionando com prejuízo. Você tinha os atentados às bancas, né, que eram feitas por grupos aí de extrema-direita, quando tinha a venda disso aí. E alguns jornalistas, né, descontentes com essa situação, com a repressão nas redações da grande imprensa, migram para a imprensa alternativa.
Né? Isso é muito interessante. Assim, você vai pegar a imprensa alternativa dos anos 70, o jornal, por exemplo, o Jornal Sol, que foi tocado pelos NV. O Jornal Sol é muito interessante, né? O Jornal Sol, que o Caetano Veloso canta na música Sampa, né? O Sol nas bancas de revista. Era um jornal do Rio de Janeiro. Ele era um suplemento do Jornal dos Esportes, que era da Globo, um suplemento literário. E aí ele fica independente, né? E quem tocava? O Zani Ventura, alguns escritores ali estavam ali presentes, né? Eu não vou lembrar todos agora, mas ficou um jornal independente que vai trabalhar com a ideia da contracultura, né? Com as narrativas aí de oposição. O Jornal Pasquim, o Jornal Movimento e Opinião, que foram dirigidos por um jornalista importantíssimo no Brasil, e está vivo ainda, né? Acho que é interessante que a gente esquece a história desses profissionais, que é o Raimundo Rodrigues Pereira. Foi repórter da revista Veja, ele foi premiado com o Prêmio ESSO, ele abandona a grande mídia para tocar projetos de imprensa alternativa. Até hoje ele faz isso. Né? O Paulo Canabrava, que era não Paulo Canabrava, personagem lá, né? O jornalista que foi do Estado de São Paulo, ele é exilado, vai para a Bolívia, né? Atualmente ele tem uma revista chamada Diálogos do Sul, que trabalha mais com o terceiro mundo e tal. Enfim, né, vários jornalistas aí migram para a imprensa alternativa porque você não tinha condições de fazer o mínimo de reportagem jornalística na grande imprensa. Você tem uma ideia, a censura à imprensa naquele momento era tão dura que até mesmo coisas bizarras, como, por exemplo, a importação de carnes que o Brasil fez em 74, porque havia um problema de entre-safra. O Brasil importa carnes do Uruguai para poder dar conta da demanda de consumo já que a produção estava complicada aqui no Brasil. Uma reportagem no Jornal da Tarde, entrevista consumidores e consumidoras nos açougues. Como a carne vinha congelada para os açougues, ela tinha uma cor muito escura. E houve uma rejeição do público a princípio dessa carne. Essa matéria foi censurada. Né, que a manchete era, né, consumidores não gostam da carne importada pelo governo. Foi censurada essa matéria. Né? E tem uma coisa criminosa de censura, que foi em 75, a epidemia de meningite em São Paulo. Né, São Paulo ia sediar os Jogos Pan-Americanos, aqui em São Paulo. Né? Por isso foi construído o CP-USP. Né, o CP lá na USP, ali ia ser a Vila Olímpica, né, o CRUSP, a moradia estudantil. Tá? Ali para ser a Vila Olímpica. Lá, tá? E aí, então, a ECA para ser almoxarifado, olha que legal. Onde eu dou aula, ali para ser almoxarifado, que prédio é um absurdo. Então, assim, aí aí em 75, né, você tem uma epidemia de meningite, que é censurada pela ditadura militar. Quem faz essa reportagem foi um jornalista que deu aula para mim na ECA, na graduação, chamado Carlos Manente, já faleceu. E só foi descoberta a epidemia de meningite, olha que coisa terrível, em São Paulo, porque as delegações recusaram a vir no Brasil. Como essa informação vazou para fora, né, então aí as delegações recusaram. Os Jogos Pan-Americanos foram transferidos para a cidade do México nesse ano, e aí então o governo admitiu que havia uma epidemia e aí impôs criou uma campanha de vacinação. Mas era isso a censura. Então, aí, por conta dessa situação, né, os jornalistas vão então migrar para a imprensa alternativa. Quando chega a 75, o governo Geisel, o Golbery Couto Silva, que é o secretário da Casa Civil, ele chama os proprietários das empresas jornalísticas, os donos de jornais, né, e revistas. Né? Então, Tivita, o Mesquita, a turma toda aí. Naquela época, naquele ano, o jornal Estado de São Paulo ia fazer 100 anos. Né, o jornal mais antigo, né, aqui de São Paulo. E aí, então, o que faz o Golbery? Fala o seguinte, olha, a gente sabe, né, que a censura traz problemas para vocês, né? Para nós também, porque é impossível manter esse regime autoritário, e já se vislumbrava naquele momento a abertura gradual e tudo isso. Né? O regime estava já num processo de crise. O crescimento econômico do Brasil, que era 11%, 10%, no governo Médici, começa a cair para 5%, 4%. A política econômica lá do Efim Neto já começava a fazer água. E aí, vislumbrando o fim do regime militar, o que faz o Golbery Couto Silva? Né? Então, ele chama os donos de imprensa e faz o seguinte: a gente levanta a censura prévia à imprensa e, ao mesmo tempo, vocês demitem os jornalistas mais críticos do comando das suas redações. Então, aí, é demitido Cláudio Abramo, da Folha de São Paulo, entrando Boris Casoy, que era um jornalista do CCC, tá? O Alberto Dines, o Mino Carta, da Veja, e entra o Hélio Gaspari, que era amigo do Golbery Couto Silva.
Esse livro que o Hélio Gabos escreveu da ditadura, por exemplo, são arquivos do Golbery. Eles eram amigos, então ele forneceu, né, esses arquivos para o Hélio Gaspari, que era amigo, então ele põe o cara na redação. E vai, né, uma série de outros jornalistas, né? E é muito interessante, todos eles nunca mais voltaram para a redação jornalística. Todos eles. A não ser o Mino Carter, que montou a revista dele. Né, todos os outros, né? O Alberto Dines montou esse projeto bacana aí de Observatório da Imprensa, né, de fazer manuais da imprensa. O Jânio Freitas, que era do Jornal do Brasil, ele tem uma coluna na Folha de São Paulo. Tá? Cláudio Abramo morreu, né, não tocou. E assim, aconteceu isso. Né? Houve uma demissão, houve um esvaziamento das redações. Ao mesmo tempo, o que acontecia? Você tinha já a regulamentação da profissão de jornalista, a partir do decreto 97267, que torna obrigatório o diploma de jornalismo, e as universidades, naquele momento, as universidades estavam amordaçadas pela repressão política. Tá? Os cursos estavam tecnicizados. Você tem uma geração de jornalistas formadas em universidades amordaçadas politicamente, que, evidentemente, a condição é muito mais favorável para ter uma imprensa mais palatável. Então, essa é a ideia que estava o Golbery. Tá? Então, veja que interessante isso. E, ao mesmo tempo, já começava, em 69, a construção, né, da Rede Nacional de Televisão no Brasil, com a Rede Globo Televisão. Você tem aí uma ação dura do regime militar para desmontar a Rede Tupi, que era a grande emissora daquela época, né, que vai falir em 74, para desmontar a TV Excelsior, que perde a concessão em 70. Tá? E a Rede Globo Televisão foi a primeira emissora que passa a transmitir em cadeia nacional o Jornal Nacional, que vai ao ar em 1969, né, com o Cid Moreira, utilizando o canal da Embratel de satélite. Né? Então, em 79, o Brasil inaugura então, a transmissão via satélite e a Rede Globo faz isso. E, em 70, transmite ao vivo a Copa do Mundo de Futebol. O Brasil foi tricampeão mundial. Então, vejam a arquitetura constituída, do ponto de vista institucional da comunicação, do regime militar, que tem reflexos hoje. Né? Bom, acaba a ditadura, né? Entra o processo de democratização. Veja, o que nós temos hoje? Né? O que nós temos hoje no panorama midiático. Né? Você tem, primeiramente, né, uma indústria midiática, né, e jornalística que é produto desse processo aí, né, de acordos que foi realizado a partir do Golbery, né? Então ela vai sair, ela vai ter a liberdade de imprensa garantida, etc. Mas já, né, sem essa situação favorável, essa situação de uma presença de jornalistas críticos, né, na sua redação, no comando da redação. Então isso é uma coisa interessante, né? Segundo, essa relação do panorama midiático global, no qual a produção de conteúdo não dá lucro, não é interessante, né? Ela vai se reduzindo. Tá? E terceiro, essa sociabilidade construída por essa arquitetura do capitalismo global, que nós chamamos de ação direta do capital, no qual você não tem as intermediações políticas necessárias para o capital se realizar. Então, esses três aspectos que eu estou apontando aqui, elas são importantes para a gente entender por que existe, então, essa situação dos meios de comunicação de massa no Brasil hoje. E aí, veja que nós temos, assim, né, por conta disso. Eu escrevi um artigo recente na revista Cult, dizendo que as fake news elas atendem a um certo desejo de um tipo de sociabilidade construída por essa sociedade. É um pouco isso que a Rosane colocou agora, né? O interesse do público. Por que isso? O Brasil ele tem um histórico, uma história, e isso acabou criando uma certa estrutura, de uma democracia restrita. Né? Se nós observarmos, aí eu concordo também com a Rosane, é fundamental nós entendermos essa passagem do modo escravista, modo capitalista, é necessário entender isso, como é que foi esse processo da construção da República Brasileira, né? A visão positivista presente na República Brasileira, o branqueamento da população brasileira como um projeto político das elites republicanas no final do século XIX. Tá? Então, tudo isso é necessário apontar para mostrar que o modelo de democracia liberal no Brasil é um modelo de democracia que é conservador, por nossa essência, na sua origem, inclusive. Tá? É uma democracia que pensa o quê? Primeiramente, né, uma lógica de Estado de concentração de renda e patrimônio. Essa é a lógica, portanto, você vai perceber, né, que todo o sistema tributário brasileiro, por exemplo, é um sistema tributário que onera os mais pobres, né, porque ele é regressivo, porque ele onera mais o consumo. Então, há estudos que mostram que quem mais paga imposto no Brasil são as mulheres negras, e você nunca vai ver essa discussão na mídia, na grande imprensa, fala que tem muito imposto apenas, mas não quem paga esse imposto. No programa Painel da Globo News.
Mas isso muito menos. É muito menos, né? Então vai ter isso, né? É o segundo, a concepção de cidadania. E aí, outra coisa interessante em relação de patrimônio, né? Eu estava vendo esse caso agora essa tragédia aconteceu no final no feriado agora, né? Da queda do prédio lá, né? No centro da cidade. E assim o termo invasão, né? Invasores, João Dória, tal, né? Eu peguei 2 matérias, né? Peguei o da UOL falando. João Dória diz que invasão é perigoso, tal, né? E aí uma matéria da Folha, 2016, que ela fala o seguinte: João Dória ocupou o terreno que foi proibido pela polícia, pela justiça, né? Então o João Dória ocupa, né? E o Movimento Sem Teto invade, né? O Movimento Sem Teto invade, os Estados Unidos ocupa a Síria ou o Iraque, né? O Movimento Sem Terra invade o terreno, Israel ocupa os territórios palestinos. Então, você vai observar esse uso desses termos, é muito interessante, né, que vão denotando essa ideia de que alguns têm direitos e outros não. Então, a concentração de patrimônio e riqueza está presente, um DNA, na forma que essa mídia trata as questões políticas. À medida que ela vai não só utilizando esses termos, né, que é bem sutis, mas a ausência de certas pautas que vão mostrando, de fato, como é que funciona essa lógica do Estado brasileiro. O segundo aspecto desse Estado, né, é uma concepção restrita de cidadania, e nós observamos isso quando houve a cobertura da ocupação das escolas pelos secundaristas. É muito interessante a gente observar isso. Primeiramente, né, os jornais optam muito em fazer isso, né, de cobrir um movimento como esse, não a partir da lógica, do olhar daqueles que estão realizando o movimento, mas a partir do Estado que está sendo questionado. Então, a própria cobertura foi muito nessa lógica, tentando ver a racionalidade da medida tomada pelo governo em fechar escolas e não entender que tipo de narrativa está sendo construída pelos alunos que rejeitavam essa política. Quem vai fazer isso é o site Jornalistas Livres, né, o grupo lá da Laura Capriglione, que veio da Folha de São Paulo também, interessante isso, né, vai fazer isso. E aí, depois de um certo tempo, que a Folha vai atrás, né, uma das escolas, tentar fazer isso. Então, o que significa isso? Né? Cidadania restrita para alguns. Para alguns. E isso, inclusive, leva a isso, né, que também a Rosane colocou, que há uma comoção quando você tem certas mortes, né, e não há com outras mortes. Né? Então, há comoção com a Isabela Nardoni, que, de fato, deve comover, mas não há comoção, por exemplo, né, com os 71 jovens negros são mortos no Brasil a cada 100 jovens. Né? De cada 100, 71% são mortos. Né? Isso não há comoção. Não há comoção com os filhos das mães de Maio. Não há comoção com os filhos das mães em luta Zona Leste. Enfim, né? A gente pode elencar vários casos aí de crianças, jovens são mortos, e essa comoção não acontece. Tá? Nem a cobrança dos aparelhos judiciários para você esclarecer esses crimes. Né? Então, essa é uma questão interessante, cidadania restrita. Também a gente pode observar o caso, essa ideia de uma restrição de cidadania, quando você observa que há uma tentativa de despolitização do assassinato da Marielle Franco. Né, como ela foi vítima da violência. Não, ela foi vítima de uma ação política. Tá? Ela foi morta porque, do lugar dela, de mulher negra, ela ousa romper com o lugar que não é permitido para ela, para estar na política e apresentar certas perspectivas políticas de superação disso. Tá? Esse é o motivo da morte dela. Não é mais um caso de violência entre vários que acontecem. Né? Só me permite um parêntese muito rápido, Denis. O caso da Marielle também choca, e aí eu vou dizer uma coisa, entendam, porque eu não estou desejando a morte do Aleixo, mas nessa arquitetura, não, sério, o Aleixo era para ser, entre aspas, na arquitetura que era para ser o Aleixo, mas por que ele não foi? Porque a Marielle era o corpo matável, era aquele mais fácil, matamos ela, nós damos a lição para a sociedade. O que eles não imaginavam é que ia ter a repercussão que teve. Foi o único problema no cálculo, mas o cálculo você tem uma vereadora que é do PSOL e que no Rio de Janeiro trabalha junto com o Aleixo, que tem uma voz que foi mais amplificada do que ela, há que se admitir, em termos de lógica, que o Aleixo seria o corpo matável, mas não foi ele. O homem branco, por ser homem branco, foi protegido nessa lógica. Foi o corpo matável, foi uma mulher negra, lésbica, porque foi o alvo mais fácil. Sim. É isso mesmo. Então, aquilo que o Jorge Agamben fala, né, das vidas nuas, né, vidas que não merecem viver, não está na polis. Né? E o terceiro aspecto, que é esse tipo de Estado, né, de cidadania restrita e concentração de renda e patrimônio,
ele só se exerce pela violência, né? Ele só se legitima pela violência. Então, a violência no Brasil, no Estado brasileiro, ele é algo estrutural, não é episódico. E é interessante observar que essa violência política, que foi estruturante do modelo de Estado militar de 74 a 85, contra os opositores do regime, né, contra os vários que morreram, que foram assassinados na sua luta heróica contra a ditadura, esse aparato repressivo permanece hoje, tá? Inclusive, só que hoje ele se volta contra essas figuras das periferias que ousam lutar contra aquilo. Tá? Então, o aparato repressivo que matou Vladimir Herzog é o mesmo que mata os 71 jovens de cada 100 jovens negros da periferia. Esse é o mesmo. Né? Se você pegar a própria lógica da militarização das polícias, está presente nisso. Está presente nisso daí. Então, essa democracia que se tem no Brasil, quando a gente fala democracia, esfera pública, é isso que nós temos no Brasil. É isso. Né? Então, o que vai acontecer? Essa perspectiva institucional da ação direta do capital, que tem pressionado para uma relativização dos processos democráticos e ter trazido aí, né, grandes discussões na Europa, nos Estados Unidos, no caso do Trump, o caso da ascensão do neonazismo na Europa, no Brasil ela radicaliza um processo que já é histórico, estrutural. Tá? É pior. E aí você tem situações assim que já acho bizarras. Né? Isso que a Rosane falou. Um candidato a presidente da República com quase 20% de intenções de voto, chama atenção disso, que defende abertamente o estupro de uma mulher, que defende um torturador com o coronel Brilhante Ustra. E é muito interessante, tinha até eu estava até conversando outro dia, que o Brilhante Ustra, torturador, ele é homenageado, e o José Dirceu, que lutou contra isso, é preso. E pode morrer na prisão. Né? Então, a democracia brasileira pune pessoas que lutaram contra a ditadura militar, né? E deixa livre, até homenageia, até faz referência a pessoas que foram na Avenida, Costa e Silva, né? Tudo isso. Né? Então, veja que bizarro é isso, né? Que situação que é essa. Né? E eu chamo a atenção que os meios de comunicação de massa, a mídia, elas estão articuladas com esse perfil por conta desse processo histórico recente que nós temos e pressionada também por conta dessa nova lógica da organização do capital. Bom, aí, assim, feito isso, o que a gente faz, então, né? Chorar não adianta, né? O que a gente faz? As tecnologias de informação e comunicação, ao mesmo tempo que elas possibilitaram essa articulação do capital a nível global e essa constituição dessa sociabilidade favorável a essa fake news, né? A construção aí das bolhas sociais, a própria alteração dos algoritmos do Facebook. É muito interessante, então, um parênteses aqui. Há uma briga hoje da grande mídia tradicional com as redes sociais. Né, a Folha de São Paulo retirou sua página do Facebook, o Globo também. Nos Estados Unidos tem uma briga, tal, né? Isso é uma briga seguinte, né? Quem controla essa manipulação de informação? É isso que está em jogo. Tá? É uma briga de negócios, né? Isso que o Guido colocou, né? Não é que a televisão é melhor que não é isso. São brigas de gigantes ali, né? Que estão brigando entre eles quem vai controlar o processo de informação. Tá? Então, toda essa é muito interessante que a campanha contra as fake news, que ela é importante, é necessária nós fazermos, tem sido apropriada pela grande mídia como forma de legitimar-se contra, né, esses aparatos aí das redes sociais. Agora, não há nenhuma ação dessa grande mídia, nesse sentido, por exemplo, de buscar internamente como é que você constrói mecanismos de controle e checagem da informação. Isso não acontece. A gente vai pegar, por exemplo, né, os meios de comunicação de massa hegemônicos continuam disseminando, né, informações falsas, seja vindo desses sites robôs, etc., seja elas mesmas produzindo com interesses aí que são escusos. Né? Vou lembrar o caso, por exemplo, da ficha falsa da Dilma do DOPS, né, que a Folha publicou durante um certo tempo. Ou, recentemente, o Augusto Nunes, colunista da revista Veja, falou, né, na nossa coluna, e também comentou isso na Jovem Pan, que antes do julgamento do Lula no TRF4, que o Lula tensionava fugir para a Etiópia, então aquela reunião da FAO não aconteceria, e que a Marisa estaria viva e estaria esperando ele lá. Olha que nível. Isso não foi fake news, foi o Augusto Nunes que falou isso. Tá? Não foi fake news. Não foi perdão, não foi o robô que fez isso. Né? Não foi o robô. Tá? Foi o jornalismo profissional aí do Augusto Nunes colocou. Até rolou nas redes sociais, mas ele pegou e colocou isso. Né? E não desmentiu. Quando falou, não, houve de fato a reunião da FAO, não, tudo bem, mas mesmo assim, aí vai reafirmando. Né? Bom,
Essas tecnologias que permitem isso, né, de informação e comunicação que permitem essa configuração social, também ter permitido, como elas são apropriadas pelos setores, pela população, no modo geral, cada vez mais, são necessárias até por conta do trabalho, tem possibilitado a construção de alternativas. Né? Isso é interessante. Hoje, por exemplo, há o florescimento de uma mídia alternativa, não dos modos que houve nos anos 70, mas são, primeiro, também jornalistas que estão também descontentes com essa forma de organização da mídia hegemônica, que migram para a mídia alternativa, projeto de mídia alternativa. A Laura Capriglione é um exemplo disso. Ela foi chefe de redação da Folha de São Paulo. Ela sai da Folha e monta, né, esse coletivo dos jornalistas livres. É muito interessante isso. E ela falou, né, ela foi minha colega de turma, né? Ela foi um pouquinho depois de mim. E ela comentou comigo assim, olha, eu saí da Folha que eu não aguentava mais a forma que a Folha cobria a periferia. Né? Quando eu era um jovem de periferia, era estatística, ela não aguentava isso. Ela ficou indignada com esse tipo de coisa. E ela pega e monta esse grupo que trabalha com um sistema colaborativo. Aí, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, WhatsApp, etc., para trabalhar com essas coberturas colaborativas. E o grande mote aí foi a cobertura da ocupação das escolas, que ela furou, né? Inclusive a grande mídia, né? Como foi organizado. O Renato Rovai, né, que é um jornalista formado pela Metodista, chegou a transitar na Editora Abril. Hoje tem a revista Fórum, que é um portal interessantíssimo que tem realizado, né, utilizando o site de multimídia, então também trabalhando com projetos interessantes. O Luiz Nassif, que era colunista da Folha de São Paulo de Economia, tem um jornal, teve aqui, né, inclusive no colóquio, montou o jornal GGN, né, que tem feito uma análise econômica alternativa que tem sido realizada. Do Conselho da Folha, né? Do Conselho da Folha, E assim, você vai pegar os economistas de mídia, são todos ligados ao mercado financeiro, né? Então ele monta esse projeto que está tocando aí, que é bem interessante. Então é uma empresa alternativa que é realizada não por uma censura à imprensa feita por uma ditadura, mas pela ditadura do capital imposta dentro da grande mídia. Tá? Então tem acontecido isso, né? E também os setores periféricos, chama a atenção disso, né, têm realizado isso também. Né? Eu tenho falado muito que tem surgido novos protagonistas midiáticos e culturais. Né, são jovens que, até em função das ações afirmativas, das cotas raciais nas universidades, se formaram, aí, alguns são comunicadores, jornalistas, voltam para os seus bairros de origem, para as periferias, né, e ali desenvolvem projetos de comunicação periférica. Então, você tem hoje em São Paulo, por exemplo, uma articulação chamada Rede de Jornalistas da Periferia, né, que trabalha colaborativamente com os vários sites que eles estão realizados, né. Tem o blog, o portal Nós, Mulheres da Periferia, né, com a Semaiá, várias meninas jornalistas que estão construindo um jornalismo feminino a partir da mulher da periferia. Enfim, né, tem várias aí, as blogueiras negras, né, tem várias outras iniciativas, o Alma Preta, né, do Pedro Borges, que é bem interessante também, que tem feito aí essas produções midiáticas alternativas. Então, eu penso assim, que a democracia, né, finalizando, no Brasil, ela se reconstrói, só é possível reconstruir a partir do protagonismo da iniciativa dos segmentos periféricos. Tá? Eu não acredito, né, na construção da democracia pelas vias institucionais. Tá? Não acredito, não vejo possibilidade disso. Né? Eu sou muito pessimista e cético em relação a isso. Por que eu sou cético em relação a isso? Né? Porque o capital não precisa dessas intermediações. Tá? Então, quem tem sofrido barbaramente, né, quem tem sofrido as consequências dessa democracia restrita, dessa democracia incipiente, dessa democracia marcada pela manutenção de opressões racistas, sexistas, homofóbicas, etc., né, são segmentos que sofrem com essas opressões. Tá? Então, é a iniciativa desses segmentos que tem realizado. E digo mais, né, o jornalismo hoje, né, com J maiúsculo, como deve ser praticado, tem sido realizado nessas iniciativas alternativas de mídia. Tá? O que a Folha de São Paulo faz, o que a Globo faz, o que o Estado de São Paulo faz, que a Veja faz, não é jornalismo. Tá? Não é jornalismo. Pelo contrário, é uma vergonha, né, para o jornalismo. Tá? Obrigado.